Capítulo 53, Fim, Parte 3. Embora o Punch tenha dado uma batida simples com o pé, o som ecoou como um trovão. Assim, oprimidos pela aura de Punch, os jogadores foram forçados a recuar um pouco e a pressão até fez alguns dos jogadores mais fracos empalidecerem. Poucas horas antes, eles haviam se mobilizado para tirar Punch e Edora da batalha real, mas acabaram por descobrir que nenhum entre eles tinha capacidade para chegar perto daqueles dois. A força que o Punch emitia era muito maior do que eles acreditavam. Talvez as informações que encontraram sobre aqueles dois estivessem corretas no início do tutorial, mas Punch e Edora conseguiram ficar mais fortes ao longo do período decorrido. Eles começaram como monstros e se tornaram monstros ainda maiores. O que estão fazendo? Vocês não querem meu karma? Venham pegar. Não fiquem aí parados, pois se ficarem, Punch sorriu selvagemente, revelando seus dentes caninos e parecendo quase um feroz predador a se preparar para caçar sua presa. Eu vou até vocês. Bum! Punch saltou para frente ao dar um pontapé de saída no chão, tão rápido como uma bala. Droga! Não o deixes chegar perto. Mesmo estando em pânico, os jogadores se moviam em perfeita sincronia enquanto lançavam habilidade após habilidade. Todos os tipos de efeitos deslumbrantes brilhavam sobre suas cabeças. Diferentes tipos de círculos mágicos se sobrepunham no solo, fornecendo vários buffs para a coalizão dos jogadores. Parte destes, vestindo armaduras pesadas ou carregando escudos, avançaram para bloquear o ataque do Punch. Houve um estrondo alto quando eles finalmente se enfrentaram. Yonvou nunca tinha visto nada parecido com o nível de habilidade do Punch antes. Cada vez que ele balançava o punho, fazia um som estrondoso, rasgando a atmosfera e fazendo a terra tremer. Os outros jogadores eram como velas ao vento diante de seus ataques, e, mesmo que conseguissem se segurar, era apenas por um fio. Punch perfurou, quebrou e pisou nas barreiras que os jogadores colocaram, fazendo-as tremer com uma batida de pé. Seu soco explodiu vários jogadores. Bum! Bum! A aura de Punch se ampliou com cada explosão por ele criada, aumentando a pressão que os jogadores estavam enfrentando. Não parecia que demoraria muito para que todos os jogadores entrassem em colapso e Punch parecia estar curtindo a luta imensamente, como se fosse apenas um jogo. Ele é forte. Posso ver como eles conseguiram matar a cobra de Akasha. Yonvou se lembrou da carcaça da cobra de Akasha que ele vira na sessão e eles haviam levado seu Leidan, o que significava que o poder do Punch era agora muito maior do que o poder que tinha quando havia começado. Eles realmente pensaram que poderiam matar esse cara. Isso é impossível. A diferença entre eles é enorme. Punch dominou todo o palco, exceto por duas pessoas. O primeiro era um homem alto parado atrás, dando ordens como se fosse o líder. Ele tinha 3 espadas de tamanhos variados em sua cintura, mas não era só isso. Yonvou percebeu que havia algum tipo de energia fluindo dele que atravessou a aura de Punch para os outros jogadores, aumentando seu poder e moral. Os círculos mágicos no chão também pareciam pertencer a ele. Um Lorde. Não, ainda não. Um candidato a Lorde. Os Lordes se especializaram em liderar e comandar vários jogadores e até mesmo organizar uma legião. Por isso, muitos rankeds e chefes da maioria dos clãs eram Lordes. O dono original da espada vampírica de Bathory, o Senhor dos Vampiros, e os 8 reis dos 8 melhores clãs eram todos membros desta classe. E, igualmente, o espadachim liderando os jogadores contra o Punch tinha essa característica. No entanto, acho que ainda não está totalmente desenvolvido. A outra pessoa que não foi afetada por Punch era a mulher atrás dele. Ela estava completamente desligada da luta, segurando uma espada longa mais alta do que ela em seus braços. Ela era incrivelmente bonita, mas dava a impressão de ser fria como gelo. O chifre saindo do lado esquerdo de sua cabeça também acrescentou uma nitidez à sua aparência. Edora. Era a irmã de Punch, a pessoa que ocupava o primeiro lugar no ranking do tutorial. Quando Yonvou perguntou a Kain sobre Edora, Kain disse: Punch é forte, ridiculamente forte. Eu me senti como se estivesse na frente de uma montanha enorme quando o encarei.
Mas Edora ela é diferente. Ela é mais gentil do que Punch, mas ela se sente profunda como o abismo de um mar, e por isso eu tinha mais medo dela. Posso pelo menos ver o topo de uma montanha quando levanto a cabeça, mas não consigo ver o fundo do mar. Yonvou começou a entender por que Kano temia Edora mais do que Punch. Ela está escondendo algo muito grande e feroz. Mas o que seria? Assim que Yonvou olhou para Edora, ela de repente se afastou da luta e olhou para ele com seus olhos calmos, observando algo dentro dele. Um leve sorriso substituiu sua expressão indiferente, como se ela tivesse encontrado algo divertido. Ela me viu. Yonvou percebeu que Edora viu algo nele, assim como ele tinha visto algo nela, então ele sorriu de volta. Era hora de parar de assistir. Mesmo que seja esse o caso, ele não teve escolha a não ser ir. Yonvou tirou uma bolsa bem grande e abarrotada de tokens. Os jogadores na zona de segurança olharam para Yonvou, com seus olhos a brilhar de ganância. Se eles conseguissem obter seus tokens, parecia haver o suficiente para ajudá-los a pular algumas fileiras à frente. Porém, as regras não permitiam agressão dentro da zona de segurança e quem não seguisse as regras seria expulso do palco. Os jogadores nem mesmo podiam pegar itens no chão se os itens tivessem um dono. E, assim, a única coisa que eles podiam fazer era assistir, para ver o que Yonvou estava fazendo. Yonvou de repente virou a bolsa de cabeça para baixo e começou a despejar os tokens no chão. O que ele está fazendo? Por que ele está jogando fora? Eu acho que ele está ficando com medo. Droga, que desperdício! Ele poderia ter dado a outra pessoa. Todos pensaram que ele estava louco e começaram a rir ou praguejar. No entanto, conforme a pilha de fichas crescia, ninguém conseguia falar mais. Que porra é essa? Quantos ele vai derramar? E isso é 1000? Ou são 2000? Os jogadores nas bordas do palco ficaram inquietos, e seu barulho fez os jogadores que não haviam prestado muita atenção em Yonvou olharem. Até o Punch parou de lutar e sacudiu a cabeça na direção de Yonvou. Os olhos de Edora brilharam de interesse quando ela olhou para Yonvou. Quando ele esvaziou a sacola, havia mais de 3.000 tokens empilhadas no chão. Yonvou murmurou uma ordem em voz baixa. Calcular. Voz. Os tokens explodiram em um feixe de luz e se fundiram, formando um cristal dourado. As fichas coletadas nas duas últimas sessões foram totalizadas com sucesso com seus pontos de karma anteriores e foram adicionadas aos seus pontos existentes. Ao mesmo tempo, uma grande mensagem apareceu no ar. A classificação do tutorial foi atualizada. Os olhos de todos os jogadores estavam voltados para ele. Assim que as classificações foram anunciadas, gritos silenciosos ecoaram na seção G. Até os olhos calmos de Edora tremeram. Classificação do tutorial num. Desconhecido, 109.984 pontos 2. Edora, 68.230 pontos. Foi a primeira vez desde o início da rodada que Edora foi ultrapassada. Eu não posso acreditar, só, as pessoas gritaram consternadas, e seus olhos fixos em Yonvou. Mesmo que seu nome não tivesse sido revelado, estava claro quem havia ficado em primeiro lugar. Mas Yonvou não parou por aí. Ele amarrou seu cristal dourado, seu karma, em sua cintura e lentamente puxou a espada amarrada em suas costas. Shring. A espada de 70 centímetros vibrou com um anel transparente ao ser retirada de sua bainha simples e quase tosca. Os estranhos caracteres prateados gravados na lâmina começaram a brilhar com uma misteriosa luz branca. Uma energia azul fluiu para fora da espada e começou a circular em torno de Yonvou. Voz. O brilho branco e a energia azul se fundiram, formando um forte redemoinho. No momento em que a espada estava completamente fora de sua bainha, o mesmo redemoinho havia coberto quase toda a zona de segurança. Que porra é essa? Que tipo de artefato tem esse poder? Os jogadores recuaram de Yonvou, temendo que fossem varridos pelo efeito dos espada e seu portador. Seus olhos estavam cheios de espanto, descrença e consternação enquanto o encaravam rindo calmamente no olho da tempestade. Ninguém nunca tinha ouvido falar de um artefato como este.
Vigrid categoria. Rank. Descrição. Durante a Idade da Prata, os dias esquecidos no passado distante, existia uma espada divina que todo grande herói desejava empunhar. Mas à medida que mudou das mãos de heróis para heróis, a espada ficou manchada com muito sangue. No final, foi corrompida e se transformou em uma espada demoníaca. Por muito tempo, foi selada nas profundezas da terra, longe do alcance de qualquer pessoa. Só recentemente reapareceu para aparecer mais uma vez no mundo. Mas apesar de ter sido selada por 3 eras, a espada sagrada não foi liberada da maldição demoníaca e não foi capaz de recuperar sua forma original. Para devolvê-la à sua forma original, a maldição da espada deve ser lavada sob condições especiais. Fator da espada. O denso rancor deixado pelos heróis mortos por Vigrid transformou a bênção da espada sagrada em uma maldição. Ao enfrentar um grande número de inimigos ou inimigos mais poderosos, a espada irá liberar energia demoníaca. A chance de infligir dano crítico aumenta em proporção à energia demoníaca. Fator contagioso. Ao desferir um golpe final em um inimigo, a espada espalhará sua maldição para outros inimigos próximos ao alvo. Os alvos sob o efeito da maldição serão infligidos com o status infecção, diminuindo significativamente as habilidades defensivas e a velocidade de movimento dos alvos. Habilidade bloqueada. Selado. Habilidade bloqueada. Selado. Este é um artefato único. Nenhum outro artefato como este existe na torre, e estará vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Algumas das habilidades são seladas. Você deve atender às qualificações ou condições para retirar os selos. O nome Vigrid se referia a um campo de batalha onde seres divinos, como heróis e transcendentes, travavam suas guerras. A peça escondida que Cain e Doyle tentaram obter era uma grande arma que se adequava perfeitamente a esse nome lendário. Era uma espada sagrada da Idade da Prata, desde os dias muito anteriores à existência da torre, e embora a maioria de suas opções estivessem seladas de sua corrupção, suas funções restantes ainda eram notáveis. A primeira opção, fator da espada, aumentava muito o poder de ataque contra um grande número de inimigos, e a energia demoníaca que desencadeava inimigos desmoralizados e nublava seu julgamento. Isso tornava o artefato irresistível para jogadores que geralmente lutavam contra vários monstros ao mesmo tempo. No entanto, e mais importante, ela tinha uma opção que fornecia ao portador maior poder ao lutar contra um inimigo mais forte. Essa foi a opção a qual Cain e Doyle prestaram mais atenção. Quanto mais fortes Punch e Edora forem, maior será o seu poder. Com esta opção, podemos alcançá-lo sem muitos problemas. Mesmo que parecesse trapaça, Cain queria desesperadamente superar Punch e Edora com Vigrid. Droga, eu sei. Eu sei que a própria arma é OP pra caralho. O Dragon Slayer que eu tenho nem chega perto de Vigrid. Se eu pusesse minhas mãos nele, provavelmente poderia mudar o jogo. Cain riu amargamente enquanto falava sobre Vigrid. Mas percebi que trapacear é só trapacear. Só vai funcionar por um curto período de tempo, e não vou conseguir fazer nenhum progresso com isso. Você sabe o que dizem, o que está fora do corpo não pertence naturalmente a ninguém. Não importava o quão incrível Vigrid era, a habilidade que o artefato fornecia não era seu próprio poder. Cain entendia as vantagens que Vigrid poderia dar a ele, mas, ao mesmo tempo, estava ciente do lado negativo. Ele poderia derrotar Punch e Edora temporariamente com Vigrid, mas seu crescimento iria parar por causa do poder da espada, e ele eventualmente experimentaria a derrota nas mãos de alguém ainda mais poderoso do que os dois. Ele só tinha obtido essa iluminação recentemente. Depois de sua luta contra o Build, Cain agonizou por incontáveis horas sobre a diferença entre o Build e ele mesmo. Cain também era considerado um excelente espadachim, mas não era forte o suficiente para derrotar Build. Ele ponderou por muito tempo porque havia uma lacuna tão grande entre Build e ele descobriu uma resposta: falta de experiência. Build adquiriu vasta experiência em combate ao escalar a torre, enquanto Cain tinha acabado de entrar no palco.
Portanto, para superar sua fraqueza, ele teria que começar do zero. Como resultado, Khan desistiu de seus planos de obter Vigrid e o entregou a Yonvou. Graças a isso, o Vingador da Máscara Branca conseguiu obter uma das melhores armas da torre, a melhor peça escondida no tutorial, que seu irmão nem mesmo sabia. Capítulo 54, Fim, Parte 4. Embora Khan tenha contado a Yonvou tudo o que sabia sobre Vigrid, ele foi tímido quanto à fonte das informações. No entanto, isso realmente não importava para Yonvou. Ao contrário de Khan, que não queria um poder que acabaria por enfraquecê-lo, Yonvou não tinha medo de correr o risco. Aquele ali. Se eu pudesse pegá-lo. Primeiro lugar. Posso até ficar em primeiro lugar no ranking. Não, eu não quero isso. Veja quanto karma ele tem. Mesmo se nós dividirmos, a arma dele também parece boa. Onde ele poderia ter conseguido isso? Os jogadores começaram a olhar para Yonvou com olhos cobiçosos. Ele tinha um karma extremamente alto e o que parecia ser um artefato altamente cotado, além de ser um jogador solo que não tinha um time ou clã para apoiá-lo. Não haveria nenhum problema futuro, mesmo que o matassem. O número de tokens que ele coletou era uma forte indicação de que Yonvou era um jogador habilidoso, mas isso não os preocupou muito. A menos que fosse uma aberração da natureza como Punch, ele não seria capaz de lidar com tantos jogadores ao mesmo tempo. Se pudesse, seu nome já teria se espalhado no tutorial, mas nenhum deles tinha ouvido falar de ninguém que se encaixasse em sua descrição, e estavam convencidos de que ele era apenas um ninguém. Assim sendo, um por um, os jogadores da seção G começaram a revelar sua hostilidade para com Yonvou. Mesmo aqueles que estavam na zona de segura entraram na zona de batalha e cercaram Yonvou, prontos para atacá-lo assim que ele desse um passo para fora da zona de segurança. Eles estavam tão decididos a romper o redemoinho e atacá-lo que não perceberam que a espada de Yonvou estava reagindo lentamente à hostilidade deles. Fator da espada. A primeira opção gravada em Vigrid começou a responder, e o turbilhão em torno de Yonvou se intensificou conforme a energia demoníaca começava a fluir para ele. HH. Gritos horripilantes ecoaram por toda a área, assustando os jogadores ao redor de Yonvou. Um arrepio horrível desceu por suas espinhas e uma sensação sinistra lentamente invadiu seus corações. Nesse ínterim, a espada começou a emitir uma energia demoníaca muito mais forte, que crescia proporcionalmente de acordo com o número de inimigos que Yonvou estava enfrentando. Isso era exatamente o que Yonvou havia planejado desde o início. Ele intencionalmente mostrou os seus tokens e puxou Vigrid na frente de todos para desencadear sua hostilidade e ampliar a capacidade de Vigrid ao máximo. Aposto que nenhum de vocês jamais pensou que sua arrogância causaria um desastre. Quando a energia demoníaca finalmente atingiu seu pico, Yonvou consumiu todas as almas que ele havia coletado nas sessões anteriores e as usou para reforçar a energia, passar pelo pico, e expandir seu redemoinho. Voa, que o pequeno redemoinho se transformou em uma enorme tempestade de vento que cobriu toda a seção G. A energia demoníaca dentro da tempestade se espalhou, formando lâminas de vento que começaram a afetar os jogadores em seu interior. Vários deles ficaram azuis ao se levantarem cambaleantes, e alguns até caíram no chão, vomitando sangue. Foi então que perceberam que algo estava errado. Bum! Mas, antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, Yonvou saltou para frente, chutando o chão, que cedeu com o impacto. Seu plano era correr para o centro da zona de batalha. Svish! A tempestade de vento se moveu com Yonvou, varrendo qualquer um que estivesse em seu caminho. Ele está indo para o centro. Prepare ele. Com as pernas trêmulas, mal suportando a tempestade, os jogadores pularam na frente de Yonvou. Não importava o quanto eles estivessem com medo do poder de Yonvou, seu temor não poderia extinguir o fogo da ganância. Muito pelo contrário, estava adicionando mais lenha ao fogo. Se eles pudessem roubar a arma dele, esse poder poderia estar em suas mãos. Morra! Um jogador se aproximou de Yonvou, balançando sua espada beligerante, mas Yonvou respondeu com um golpe próprio sem pestanejar.
Bum! A parte superior do corpo do jogador explodiu em pedaços junto com sua espada. Vigrid havia deixado uma marca áspera ao passar. O jogador havia morrido com um golpe, mas os efeitos do ataque não pararam aí. Ondas de ar esverdeado repentinamente explodiram do cadáver e se espalharam em um raio de 15 metros, e os jogadores expostos a este ar foram imobilizados. Eles caíram no chão com as mãos agarradas ao pescoço. Que porra é essa? Que tipo de maldição Urk? Seus rostos empalideceram enquanto tentavam respirar, como se estivessem à beira da morte. Fator contagioso. A segunda opção de Vigrid entrou em ação. Enquanto Cain e Doyle estavam focados no fator da espada, era a opção de espalhar a maldição dentro da espada que chamou a atenção de Yonvou. Já que era uma maldição alimentada pelos espíritos vingativos de vários heróis, não havia dúvida de que seria poderosa. Se ele adicionasse a mistura à energia demoníaca amplificada, ela se tornaria ainda mais terrivelmente eficaz. A opção só foi ativada após o golpe final, mas nenhum jogador seria capaz de bloquear o ataque de Yonvou depois de ser enfraquecido pela maldição. Clang! Clang! A cada golpe, os jogadores voavam como folhas ao vento de outono. Urk! Todo o palco caiu no caos em apenas um momento, enquanto gritos e gritos aumentavam interminavelmente, e os corpos de jogadores desmaiados se espalhavam por todo o palco. Yonvou correu pelas pilhas de corpos como uma fera. Seu alvo era Eidora. Era hora de consolidar seu lugar no ranking do tutorial. Viram ficou com a testa franzida no meio da enorme tempestade de vento a varrer o palco como um maremoto. Que diabos está acontecendo? Foi a primeira vez que viu seu posto depois de entrar na seção G, e a raiva cresceu dentro dele. Ele ficou em quinto lugar no ranking do tutorial. Um jogador como ele. Ele sempre trilhou o caminho do triunfo e sempre se livrou de tudo que o atrapalhasse. Assim, para o mesmo as coisas sempre foram muito simples. Ele era um espadachim de origem marcosiana, razão pela qual ele chamou a atenção dos outros jogadores junto com os irmãos da tribo de um chifre e a dupla idiota. Desse modo, ficar em quinto lugar era tão constrangedor quanto ser marcado como um perdedor. Era completamente inaceitável para ele. Isso não pode ser verdade. Eu tenho que ser o primeiro, não importa o que aconteça. Caso contrário, Marcos, o planeta onde Viram nasceu e foi criado, tinha um ambiente árido, no qual os humanos normais não podiam viver. Era coberto de desertos, e rios de lava fluíam ao longo de sua superfície. Assim sendo, seus habitantes não tinham escolha a não ser crescer para sobreviver, e o poder era o único meio de sobrevivência. Por isso, eles se esforçavam aos limites, e por causa de sua força, os guerreiros marcosianos começaram a trabalhar como mercenários. Eventualmente, se tornaram os principais contratados em muitos mundos e dimensões. Os guerreiros marcosianos conquistaram a confiança de seus clientes, pois sempre realizavam qualquer comissão de maneira forte e honesta. Com o dinheiro que ganharam como mercenários, eles compravam comida e água e as enviavam para suas famílias em seu planeta natal. Viram também era um mercenário que ganhava a vida para sua família, empunhando sua espada no campo de batalha para ajudá-los a sobreviver. Por muito tempo, ele vagou por vários campos de batalha e completou várias missões, e antes mesmo de saber, acabou por se tornar o maior mercenário de todos os marcosianos. Quando recebeu o convite para ir à torre, Viram finalmente teve tempo de olhar para trás em seu passado e ver o quão forte ele havia se tornado. Ele também percebeu que havia encontrado uma oportunidade. A torre era um lugar onde todos os tipos de guerreiros se reuniam. Se ele pudesse se tornar o governante de tal lugar, ele mostraria que seu valor era maior do que o de qualquer outra pessoa. Se ele pudesse chegar ao topo da torre, ele se tornaria um deus. Ele finalmente seria capaz de ajudar sua família, seus amigos e sua própria espécie, talvez até mesmo restaurar Marcos de volta ao seu passado fértil e abundante, antes que fosse arruinada por seu desprezível rei. Felizmente, Viram recebeu outro talento além da esgrima. Ele era candidato a Lorde.
Por essa condição, tinha o poder de comandar outros jogadores e estabelecer seu próprio grupo, o que significava que ele tinha as qualidades para se tornar um rei. Este foi o motivo pelo qual ele orgulhosamente participou do tutorial. No entanto, ele logo enfrentou um grande obstáculo chamado de irmãos da tribo de um chifre, e foi a primeira vez que encontrou tal barreira. Ele havia superado inúmeras dificuldades como mercenário, mas Punch e Dora estavam muito além de seu alcance. Quando ele ouviu falar deles sendo chamados de jogadores de topo, junto com pessoas como Khan, a espada de sangue, ele realmente não se importou muito. No entanto, tardiamente, ele aprendeu que isso era um erro. É isso que está esperando na torre. Ou esses dois são apenas exceções à regra. Seja qual for a resposta, Viram sofreu seu primeiro grande revés. A distância entre ele e os irmãos era muito grande, mas ele não desistiu até o fim. Se ele não pudesse competir com eles em termos de habilidades, ele poderia fazê-lo por outros métodos. Viram usou sua habilidade como candidato a Lorde e convenceu outros jogadores na seção G a formar uma aliança temporária. Mesmo que ele não pudesse vencer com qualidade, ele ainda tinha uma chance com quantidade. Depois de derrubar os irmãos, ele até planejou formar sua própria legião, fortalecendo a habilidade que havia colocado nos jogadores. Contrato forçado. Era um contrato firmado entre um Lorde e seus lacaios, e Viram já havia colocado os jogadores na aliança sob o efeito de sua habilidade. Depois que eles se livrassem de Punch e Dora, a força de ligação da habilidade se fortaleceria, e ele poderia forçá-los a serem leais a ele. Assim, se tornaria um Lorde a adentrar na torre com os 50 melhores jogadores do tutorial sob seu comando. Seria um grande título e ele tinha grandes esperanças, mas Punch acabou por ser muito mais forte do que esperava. Mas que merda é essa? Os 50 jogadores sob o seu comando não eram nada face a uma força avassaladora como Punch. Não importava quantos buffs ele lançasse sobre eles, nenhum deles poderia derrotar aquela parede de carne e osso. E agora, outro problema, na forma de um homem desconhecido em uma grotesca máscara branca, apareceu. Ele assumiu o primeiro lugar em apenas alguns instantes e retirou um artefato sobrenatural que enfeitiçava os outros jogadores. Viram sentiu os elos que o ligava aos 50 jogadores, enfraquecendo assim que o mascarado fez seu movimento. Os jogadores tinham desviado a atenção de Punch e agora estavam focados apenas no cara mascarado. No entanto, esse foi apenas o começo de um novo desastre. Urk! Socorro Arg! Uma tempestade de vento varreu o palco, e a energia esverdeada espalhou a maldição entre os jogadores, acompanhada pelos ataques poderosos de Yonvoo, que os matou com um único golpe de sua espada. Nenhum dos jogadores conseguiu bloquear um único ataque, e eles só puderam deixar carne e sangue no palco enquanto eram dilacerados pela tempestade de ventanias. Protejam-se, seus bastardos estúpidos. Embora Viram tenha tentado parar os jogadores, já era tarde demais. No final, ele teve que tomar a decisão de usar as únicas armas que lhe restavam, suas 3 espadas. A questão era para quem ele deveria apontá-las, mas a resposta logo ficou clara. Eles são os materiais preciosos para o meu plano de criar minha própria legião. Eu tenho que fazê-los pararem. Seu plano para assumir o primeiro lugar já havia desaparecido como fumaça, e a única coisa que restou era usar os jogadores para formar sua própria legião na torre. No entanto, se as coisas continuassem assim, todos os seus links seriam destruídos. Ele tinha que salvar os jogadores e fazê-los parar com o ataque suicida. Viram colocou as mãos nas espadas, mas, nesse momento, o Punch caiu na gargalhada. Ah! Sua risada foi tão alta que até ecoou dentro da tempestade de vento. Ele sacudiu a cabeça em direção a Yonvoo, seus olhos queimavam com intensidade. Bum! Bum! Punch riu loucamente de novo enquanto batia os punhos. Sim, é isto. Isso é o que eu estava esperando. Não há mais brincadeira de criança, mas uma verdadeira luta. Seu rosto estava cheio de uma alegria tão intensa que parecia loucura. Enquanto observava Yonvoo correndo em sua direção, ele de repente se virou para olhar o sorriso calmo de Dora. Posso ir?
Desde quando você precisa da minha permissão? Eu sei, mas você sabe o que quero dizer. Ele deu a ela um olhar significativo. E Edora deu uma risadinha. Ok, não vou contar pro papai. Punch finalmente relaxou e riu facilmente. Ei! Bem, então. Mas antes de ir, deixe isso comigo, está bem? Ah, sim. Quase esqueci. Punch coçou a nuca e entregou todos os seus cristais de ouro para Edora. A janela de mensagem flutuando no ar mudou mais uma vez. A classificação do tutorial foi atualizada. Classificação do tutorial 1. Edora, 120.230.2. Desconhecido, 109.984 pontos. Que porra é essa? Viram cuspiu uma maldição enquanto observava a classificação mudar mais uma vez. Os outros jogadores também ficaram surpresos com o que acabara de acontecer. Punch havia desistido de mais de 60 mil pontos de karma para que sua irmã pudesse levar o primeiro lugar novamente. Parecia tolice e impensável para eles. Os jogadores haviam minado meticulosamente o karma após superar situações de vida ou morte no tutorial. Com certeza, eles não desistiriam facilmente, mesmo por um irmão. No entanto, Punch bufou para os jogadores que o olhavam com admiração. Não presuma que somos parecidos com vocês. Somos diferentes de vocês, bestas idiotas. Continua no próximo vídeo.